Enquanto isso, mais uma cena de violência entre torcedores. Ontem, integrantes das torcidas organizadas do Cruzeiro e do Atlético Mineiro se enfrentaram nas ruas de Belo Horizonte. O caso aconteceu horas antes da partida entre os times pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. As imagens que circulam pelas redes sociais mostram cerca de 50 torcedores no meio da confusão. 5 pessoas ficaram feridas, inclusive um homem que sofreu uma lesão no crânio. As vítimas foram levadas para o hospital de Belo Horizonte e o estado de saúde não foi divulgado. Eu acho que o meu querido Eliana Passarelli, você do Ministério Público, vou começar com você. Nossa instituição combateu a violência das torcidas organizadas, vem combatendo, o Ministério Público está em todos os estados atuando. Mas aí a questão é a seguinte, o crime de rixa, aquela briga todo mundo contra todo mundo, que você vê em filme de faroeste, né? A rixa tem uma pena muito branda. Estava na hora de aumentar estas penas para permitir que essas pessoas fiquem presas em flagrante e não respondam só por prestação de serviço à comunidade. Não tem outro jeito, a não ser filmar e prender. Agora, elas brigam e depois não são localizadas, aí a impunidade garante que a violência se torne reiterada. Bom, eu sou muito favorável e trabalhei, tive a honra de trabalhar nos estádios em relação aos crimes do futebol, né? Os crimes nos esportes. E a punição tem que ser rápida, a punição é praticamente imediata, não tem que dar tempo de ficar enrolando. Eu lembro que as punições eram assim, graves e rápidas e eficazes, porque eram punições, inclusive, de natureza monetária. Eram, não, são. Agora, eu acho que tem que haver um trabalho de inteligência de todas as polícias anterior ao crime, anterior de prevenção, quando os jogos são marcados e nós temos essas torcidas nos estádios. E fora, principalmente fora dos estádios, porque é onde acontecem os grandes crimes. Tem que haver uma intervenção imediata, um trabalho de inteligência que faça a coibição desses delitos. Agora, acho também que o nosso Código Penal, nesse aspecto, é muito bonzinho, porque nós somos do tempo, né? O Código Penal é do tempo em que sequer havia partida de futebol se não fosse na várzea, se não fosse no Pacaembu, estádios pequenos, coisas assim. Então, eu acho que sim, o crime de rixa seria ideal, a qualificação da rixa não só pelo homicídio, mas também em relação aos outros crimes que circundam o crime de rixa propriamente dito, e que sejam penas exemplares. Exatamente. O Código Penal, que é o projeto Alcântara Machado, é da época em que Leônidas da Silva inventava o gol de bicicleta na década de 40. Sérgio Zagarino. Mais uma vez, uma vergonha promovida por criminosos disfarçados de torcedores. Criminosos esses que eram combatidos, sim, pelo Ministério Público e, desculpa a reiteração, Fernando, mas eu não canso de destacar. Eu cresci vendo a sua luta contra esses criminosos. Então, é muito importante que todos que estejam nos assistindo, estejam nos ouvindo, se lembrem do excelente trabalho que o Fernando Capês fez à frente no combate à criminalidade desses travestidos de torcedores. Aliás, Sérgio, quero te interromper para dizer que ele foi o primeiro promotor, o único, e o que iniciou esse trabalho. Que é fundamental, que foi o pontapé inicial para o bom trabalho excelente que é feito hoje pelo Ministério Público. E a gente realmente precisa ter mais auxílio. A gente podia pensar numa força-tarefa, uma união de esforços dos municípios. Hoje a gente tem as câmeras de monitoramento, muitas delas em grandes centros urbanos, com aquela tecnologia de reconhecimento facial que facilitará o reconhecimento até mesmo de quem é foragido, que está ali travestido de torcedor, para conseguir identificar e inibir. E também a Polícia Civil conseguir fazer um trabalho de prevenção para ver, eles não se encontram aleatoriamente, né? No caso de Minas Gerais, eles ainda têm a possibilidade de poder participar no mesmo jogo, as torcidas rivais. Mas é aqui em São Paulo, que nem isso mais é permitido e eles se encontram. É como se eles quisessem se encontrar para praticar esses crimes. Então, eles têm que ser punidos de forma exemplar. É ali
que a gente tem que punir e deixar a mãe dele chorar. Não tem o que fazer. Porque, caso contrário, o pai deixa de levar o filho no estádio de futebol, as famílias elas ficam desgostosas, e esse cenário é muito triste. Talvez não seja tão estranho o Brasil não ser campeão do mundo há 22 anos. Olha o que vem acontecendo com o futebol. Briga entre briga entre criminosos disfarçados de torcedores, CBF para cima e para baixo envolvida em escândalos, presidente que renuncia, que sai, ninguém sabe o que é feito no comando, não tem realmente um olhar atento para o nosso futebol, que é uma pena, porque tal qual eu sou apaixonado, eu tenho certeza que você que está em casa, que nos ouve, também é. É triste, Capês. É isso aí. Identificação visual para saber se tem criminosos entrando no estádio para prender em flagrante, mas o problema, Kriegner, como bem pontuou tanto a Eliana quanto o Sérgio Zagarino, eu agradeço as menções ao meu nome, a questão é que as brigas estão ocorrendo agora fora do estádio. E como a Eliana Passarelli falou, a doutora Eliana, se não fizer um monitoramento das redes sociais, você não vai saber onde eles vão se encontrar. A gente está repetindo isso há 30 anos. Isso não é possível. Se não tiver monitoramento de rede social, você não previne briga. Mas não pode perder tempo com futebol. Mas tá cheio de bandido lá, você vai cumprir um monte de mandado de prisão, tem traficante, latrocida, assaltante. Exato. Com certeza não é uma medida difícil de tomar, Capês, especialmente porque a gente está num país que monitoramento de rede social não é novidade por aqui, né? Quando agrada bastante ali o judiciário, isso aí acontece rapidinho, num piscar de olhos, as redes sociais estão monitoradas ou até desligadas, enfim, perfis desativados. Agora, a gente precisa retomar aqui o ponto de que parte dos que foram agora identificados nesse último ataque que a gente percebeu lá em Recife, né? Parte deles já estavam presentes no ataque acontecido no ano anterior. Ou seja, isso poderia ter sido evitado se tivessem sido processados e presos com urgência. Então, é uma questão fácil de resolver. Precisa ter também uma presença junto com os clubes de futebol, porque muitas torcidas organizadas ainda hoje recebem dinheiro dos times. E esse dinheiro não pode continuar indo se as torcidas organizadas estão envolvidas nos confrontos e estão envolvidas, inclusive, na organização dos confrontos. A gente sabe, a vítima em Recife, como outras que foram identificadas também, são lideranças dessas torcidas organizadas. E torcida organizada tem livre acesso à presidência dos clubes, às vezes até participam nas tomadas de decisão, e isso precisa sim ser investigado. Não é difícil, é só querer fazer. Deise Chocari. Capês, eu vejo uma falha estrutural aí na mediação de conflitos, obviamente da segurança pública, como meus colegas falaram aqui, mas também muitas vezes dos clubes de futebol, né? É preciso que faça uma monitoração de redes sociais, porque a maioria hoje se organiza através das redes, mas eu fico pensando no que meus colegas falaram aqui em relação à punição. Países que conseguiram diminuir significativamente a violência em estádios, como Inglaterra e Alemanha, colocaram punição severa e em alguns países até projeto de ressocialização entre essas pessoas que se envolviam em brigas nos estádios, né? Então eu fico pensando, às vezes a gente gosta de copiar tanto que vem de fora, talvez copiar isso, né? O processo de ressocialização, que eu sei que aqui no Brasil é uma coisa quase utópica, é difícil, mas ok, e o monitoramento e a pena severa, porque senão as pessoas não vão aprender e vão ficar reincidentes, mas eu acho que falta uma mudança estrutural na forma de olhar isso, tanto da segurança pública quanto dos clubes de futebol. Pois é, muito, muito complicado, entra ano, sai ano, já a situação foi muito pior. Eu lembro que o Sérgio Zagarino e a Eliana fizeram menção, e entre 1992 e 1994, 22 pessoas mortas dentro de estádios ou nos arredores. A situação melhorou, mas sem monitoramento e prevenção, infelizmente isso vai acontecer e vai continuar acontecendo.